E aí, família Tricolor, estamos chegando. Bem-vindos hoje, live especialíssima. Live especialíssima com o Jova Tricolor, muita gente curte o cara, parceiraço, mais um dos São Paulinos com um canal no YouTube que a gente foi crescendo, está crescendo e a gente é sempre... Nós somos amigos, viu? Todos nós a gente gosta um trabalho do outro, a gente assiste um trabalho do outro, não tem essa história de rivalidade entre canal de YouTube. Eu sou amigo do Bandana, sou amigo do Jova, conheço o Drex, conheço o Daniel, o Teclas Daniel, o Renato Persona, todo mundo, a gente tem sempre o mesmo objetivo, né, cara? A gente é São Paulino, a gente torce pro mesmo clube, cara. A gente não tem essa rivalidade. Quem pensa que a gente tem rivalidade, isso é uma bobagem. Eu assisto todos esses caras, todos. Os canais menores, os canais maiores, eu assisto tudo. A gente não é concorrente, sabe por quê? Eu falo sempre o seguinte, a gente não tem essa... Eu trabalho em televisão, muita gente sabe, eu trabalho no SBT, e lá a gente tem uma concorrência natural com outros canais de televisão. Então, por exemplo, eu sou obrigado a ganhar da TV Record todos os dias, na audiência. Então eles são os meus concorrentes, isso é natural. A gente luta pro espaço, a gente luta pela vitória para dar audiência. A audiência em televisão é muito importante. Mas aqui no YouTube, no Instagram, não tem essa de concorrência, porque você pode assistir o meu vídeo, depois você assiste do Jova, você assiste do Jova primeiro, depois você assiste do Bandana, depois você assiste o meu, assiste do Drex, assiste do Teclas, assiste do Rony também, que é um cara muito legal. Então não tem concorrência, é que cada um, a gente tem maneiras de pensar diferentes, uns são mais críticos, outros não. Por exemplo, o Bandana é um cara que analisa muito bem, tecnicamente, taticamente o São Paulo. Eu confesso para vocês que eu não manjo nada de tática, eu sou muito mais torcedor. Você conhece um pouco o básico, mas você conhece o lado torcedor. E ao mesmo tempo você tem outros canais que são mais, são mais críticos. Por exemplo, o Jova é um dos mais críticos, assim, junto comigo, porque a gente se identifica, porque talvez a gente tenha, ele com certeza é mais novo que eu, mas a gente viu o São Paulo ganhar tudo, então a gente tem uma postura um pouco mais triste, cara, um pouco mais crítica. Mas não tem concorrência nenhuma, não tem inimizade. Imagina, a gente é inimigo, imagina. Eu cruzo com o Bandeira todo jogo no Morumbi, é um prazer falar com ele, falar com o Gabriel, que tá sempre com ele, com a namorada dele, é sempre a Vives, que é um prazer, é um enorme prazer. Cada um tem o seu espaço, eu sempre procuro dar espaço, não sou ninguém para dar espaço, né, gente, mas eu sempre gosto de falar desses canais, porque são pessoas que eu gosto muito, uma das coisas que fazem valer a pena esse canal, são os amigos que eu fiz, vocês aí do outro lado, as pessoas que eu conheço. Então, deixa eu dar outro recado, enquanto o Jova não chega, deixa eu dar um recado para vocês. O Resenha Tricolor, nosso programa lá já está no ar, que eu faço com o Caio, com o Junques e o Dani, de vez em quando participa. O programa dessa semana já está no ar. E é um programa diferente porque a gente está feliz pra caramba com a vitória no Clássico. E cadê o Jova? O pessoal está perguntando. Estou esperando. O Jova disse que vai entrar, já está entrando aí. E o Resenha Tricolor está no ar. Hoje eu ia gravar vídeo, mas aí eu vou esperar até amanhã, porque como o Jova vai entrar, a gente vai bater um papo, para não ficar. Depois eu vou postar no YouTube esse vídeo, para não ficar muito vídeo. Eu posto hoje esse do Jova, quando a gente acabar eu posto lá, e depois eu faço o vídeo amanhã fazendo um pré-jogo. Deixa eu falar também, amanhã tem uma live, não sei se vocês estão sabendo, eu sou pré-candidato a vereador do São Paulo, não começou a candidatura, você não pode anunciar a candidatura porque não está autorizado, é pré-candidato. Muita gente está me apoiando, conversando comigo, muita gente curiosa em saber. Amanhã eu vou fazer uma live às 8 da noite só para explicar isso, só para explicar essa candidatura. Muita gente ficou surpresa com essa candidatura. Lógico, tem os caras que xingam, tem os idiotas que isso eu não vou dar bola, mas tem muita gente que quer saber mais do projeto, quer saber mais como é que surgiu esse convite, quer saber mais como é que está acontecendo esses esquemas. E aí, por que aconteceu esse convite? E eu vou explicar amanhã numa live, porque você ficar postando fotinha no Instagram, dizendo que eu sou pré-candidato, é chato, eu acho chato. Então eu vou fazer uma live amanhã. Eu vou separar umas perguntas, porque chegou muita pergunta para mim nas minhas redes sociais, como que é o esquema, e quando que é a eleição, qual o partido, quem que eu tenho que apoiar, quem não tenho que apoiar. Foi um convite que eu recebi muito legal, porque me surpreendeu, no primeiro momento eu não quis aceitar, porque eu não achava que estava preparado para isso. Só que eu acho o seguinte, o que eu estou aprendendo é o seguinte, é um negócio muito legal. Você se prepara, né? Você estuda, você vai estudar.
Desde o convite que surgiu, antes da pandemia, esse convite surgiu, eu estou me preparando, estudando, fazendo curso, descobrindo a função, aprendendo mais sobre a função, aprendendo mais sobre a cidade de São Paulo, que é um negócio muito legal, quantas AMAs tem, quanto escola, hospital, segurança, preparando, para me preparar, para poder... E outra coisa, gente, bem basicamente é isso, eu estou me oferecendo como candidato, pré-candidato, né? Se você não quiser, não tem problema nenhum, não estou forçando ninguém a nada. Eu só acho que a gente tem que discutir sim política. Eu também sou igual muita gente tem muito preconceito com política, eu também tenho, que para mim a gente fala, é tudo safado, tudo bandido, não é. E eu acho que a gente tem que fazer política, porque se a gente não fizer, a gente... Ó, o Jova tá chegando aí. Deixa eu ver para convidar aí. Como é que faz? Tô aqui para convidar. Vamos lá, cadê ele? Jova, se estiver assistindo, entra aqui na live que eu pede para participar que eu autorizo para você entrar. Ó, não estou conseguindo entrar por esse que você está me passando aqui. Mas ele já está online aqui, daqui a pouco ele entra para conversar com a gente. Então amanhã eu vou fazer uma live explicando direitinho. Eu até tirei uma licença não remunerada da SBT que começa hoje. Então, porque para poder cuidar disso direito e também poder descansar um pouco, porque eu vou falar para vocês, a madrugada destrói. Eu estou muito cansado e vai ser um período aí que eu vou descansar, que eu vou fazer... vou conseguir descansar nesse período, porque eu estou muito cansado e estou realmente abrindo o bico. Mas eu vou começar... eu vou tentar insistir um pouco mais, vou fazer um pouquinho mais de vídeo, porque eu tô... não estou conseguindo conectar o jogo aqui. Ó, tô esperando o jovem entrar. Geralmente ele entra por aqui, já vai entrar. A gente já vai bater um papo. Então eu tô saindo de licença não remunerada e vou... Ó, o jovem entrou aqui. E vou, mas amanhã, se você quiser participar, você é meu convidado, a partir das 8 da noite, eu vou explicar direitinho. Nada vai mudar, o canal não vai mudar, a cobrança não vai mudar. Eu só descobri que dá pra fazer muito... Olha aí! Olha quem chegou aí, tá me vendo, parceiro? Beleza? Deixa eu colocar o fone aqui. Porque geralmente fica sem fone. Você tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo você. Você tá me ouvindo legal aí? Tô te ouvindo. Deixa eu só colocar o fone aqui direitinho. Porque a gente acha que tá melhor para ouvir. Deixa eu ver. Agora você me ouve bem? Tô ouvindo. Tá legal, tá legal. Parceiro, em primeiro lugar, muito obrigado por você ter aceitado o convite. É uma honra. Eu estava explicando antes de você chegar aqui que nós, São Paulinos, que temos canais na internet e tal, a gente não tem nenhuma inimizade. As pessoas acho que imaginam que a gente é concorrente, que um não gosta do outro, porque um tem um pensamento assim, outro tem um pensamento assado. Eu estava explicando para o pessoal que a gente é justamente o contrário. A gente é amigo. Eu sou amigo do Bandana, sou amigo do Drex, sou amigo do Tecla, sou amigo de todo o Rony, sou amigo de todo mundo. A gente se fala, a gente conversa. Só que cada um tem visões diferentes do futebol. E eu Exatamente, acho que, né? E eu acho que a gente tem uma visão muito parecida. Então eu queria, para começar, Jova, que você se apresentasse, falasse um pouco de você, falasse um pouco do seu canal, para quem não te conhece. Duvido que quem está assistindo a gente não te conheça. Mas se apresente para os nossos amigos são paulinos. Bom, primeiramente, obrigado. É uma honra, Barulho, participar aqui. A gente chegou a quase participar de lives juntos, né? Eu convidei você em algumas lives, não deu para você participar, infelizmente. Aí você me chamou para participar no Insta, que eu confesso que eu tava meio perdido para entrar aqui, porque eu não costumo fazer muita live no Insta, né? Mas no YouTube mesmo. Mas, enfim, bom, um grande prazer aí. A galera, acho que me conhece do canal Jova Tricolor, né? Tem um canal também, Jovem Esportes, que é um segundo canal, né? Que a gente sabe do jeito que funciona a nossa diretoria aí, né? Não gostam de crítica, essas coisas. Então a gente já deixa um segundo canal preparado para quando acontecer alguma coisa, a gente tem o nosso espaço lá para cornetar quando precisa o time ser cornetado, né? E há anos aí, essas críticas à torcida são justas, né? Esse não é o São Paulo que eu conheci, não é o São Paulo que você conheceu, e não é o São Paulo que 90% da torcida conheceu, né? Essa farândula que tem entrado em campo aí nos últimos anos, né? E a gente ganhou 3 jogos seguidos, tem muito torcedor que já está entusiasmado, pô, é o Léo Alaba, vamos com o pé no freio, né, galera? A gente já se decepcionou muito com o São Paulo nos últimos tempos. Foi lógico, a gente está contente com a vitória no Clássico, mas pés no chão, né? Eu vou falar para vocês agora, a minha desconfiança em cima desse elenco do São Paulo
só vai terminar quando o São Paulo vencer um título. Quando levantar a taça, aí termina a desconfiança, né? Eu logicamente, fiquei muito contente, cara. Depois de muito tempo, eu fiz um vídeo contente no canal, vencendo um clássico, né? Mas vamos com o pé no freio, né? O Corinthians também hoje, aí, para quem tá vendo os jogos do Corinthians, o Corinthians não foi um teste grande para o São Paulo, né? Eu acho que quinta-feira contra o Atlético vai exigir mais do São Paulo, inclusive do sistema defensivo, né? Mas vamos lá, Barão, vamos que vamos, prazer aí tá participando contigo aí, galera aí, mandar um abraço para todo mundo que tá acompanhando aí. Então, ó, vamos lá. A gente é muito parecido, eu sempre acompanho seus vídeos, sempre vejo. A gente tem um posicionamento muito diferente. Eu estava explicando antes de você chegar, talvez para a gente ser mais velho, a gente não se conforma com o que acontece no São Paulo nos últimos anos. É um negócio inconcebível. Para a molecada mais nova, eu tenho muito amigo mais novo que trabalha comigo, estagiário, a molecada que fala, Barulho, o São Paulo é isso aí mesmo, o São Paulo não ganha classe, o São Paulo não ganha nada, o São Paulo é coadjuvante de campeonato, o São Paulo nunca é protagonista, eu nunca vi o São Paulo ser campeão, então eu vi muito quando era muito pequeno, eu sou a Sul-Americana. Então eu até entendo essa molecada que são conformados com a situação do São Paulo, porque não viram o que a gente viu. O que me irrita, o que eu chamo de bochecha vermelha, é o cara que está tomando tapa na cara desde 2008, e não tem problema nenhum. Eu também estou tomando tapa na cara desde 2008, não tem problema nenhum. Só que é o cara que ele não se contenta só em ficar na dele e falar, não, pra mim é tudo bem. Não, ele vem encher o meu saco porque eu critico. Ele fala que eu sou corneteiro demais, que eu só critico, que não sei o quê. Esse cara que eu chamo de bochecha vermelha. Eu acho que você deve ter o mesmo tipo de problema. Porque o que acontece? Eu não vou pro cara que é mais novo e falo, você tem que cobrar, você tem que ficar indignado. Acho que a torcida do São Paulo, a pior coisa que tem o fiscal de torcedor que fica falando, a torcida do São Paulo tem que, a torcida não tem que nada, a torcida faz o que ela quiser. Então eu imagino que você deva ser cobrado, principalmente para essa geração mais nova, da mesma maneira que eu sou cobrado, né? Que a gente é muito corneteiro, que a gente só reclama. Acontece isso com você? O que você tem para dizer para essa turma aí? Eu não tenho muita paciência não, juro por Deus. Acontece muito, Barão. Por incrível que pareça, no canal parece até defensor do Leco. Por incrível que pareça. Tem mesmo. Nossa, o pessoal me chama muito de corneteiro. Aquelas perguntas de sempre. Mas a diretoria, o Leco, o Raí não entra em campo. Porra, mas quem contrata os jogadores? Sou eu. Sou eu que contrato esses jogadores. Reinaldo, esses caras que estão aí hoje. O senhor Arboleda, né? Trellis, fui eu que contratei o Trellis. É isso que eu faço a pergunta pro pessoal que critica meu posicionamento nos vídeos, né? Pô, fui eu que contratei Trellis. Eu não conheci o São Paulo com jogadores do nível do Trellis, jogando Calazans. Porra, isso é jogador pro São Paulo? Eu vi Miller jogar no São Paulo, eu vi Palinha, eu vi o próprio Raí, né, seu Raí? Raí, que foi um dos maiores da história do São Paulo, mas como dirigente, já falei 1000 vezes aqui, já deveria ter entregado o cargo dele faz tempo, com todo o respeito à pessoa, né, dele, né? Mas sim, não dá, cara, não dá. Infelizmente, ele foi um dos piores dirigentes que eu vi passar pelo São Paulo. Mas acontece muito isso, Barulho. Essa garotada mais nova, né, eu até admiro, Barulho, deles terem se tornado São Paulinos, mesmo nesse momento difícil, né? Porque hoje é difícil, eu não sou pai, né? Mas conheço muito pai que reclama, pô, eu não consegui fazer meu filho continuar sendo São Paulino, né? Por conta dessa década aí sem títulos, década de humilhações, perdendo clássico mais clássico. Então eu até admiro essa garotada, só que eles se acostumaram, Barulho, com São Paulo desse jeito, levando saco de pancada de Corinthians e Palmeiras, todo ano vendo o rival campeão São Paulo, eles se acostumaram, né? Eles acham que o São Paulo é isso aí dos últimos anos. É isso. Mas o São Paulo não é isso. O São Paulo é o maior clube da América do Sul. Né? Não é porque eu sou São Paulino que eu estou falando isso. É estrutura. Quem tem dois centros de treinamento no Brasil igual ao São Paulo? Ninguém. Né? Para quem já conhece Cotia, sabe que durante a Copa de 2014, toda a seleção queria se hospedar em Cotia. Né? Então, por conta da estrutura, da história, dos títulos internacionais, o São Paulo é o maior clube da América do Sul. Mas esses torcedores aí, igual você fala, é torcedor que aceita tapa na cara, né? Se acostumaram e acham normal o São Paulo desse jeito. Eu não acho. Eu quero ver o São Paulo vencedor novamente. São Paulo que eu conheci, né? Eu fui privilegiado, você também. Eu infelizmente, não peguei a época do Cilinho, né? Mas eu cheguei a pegar praticamente quase toda a época do Tele. Porra, o São Paulo era chamado de máquina mortífera, né? Quando eu ia jogar clássico, eram os rivais que temiam o São Paulo. Sim. Não era o São Paulo
né, Barolo? Não era. Hoje a gente vai jogar um clássico com o Corinthians, a gente fica com medo. Vai jogar um clássico com o Palmeiras com medo. O São Paulo não ganha da arena dos caras aí, não ganhou um jogo nem do Palmeiras no Corinthians, é uma vergonha isso daí pra mim. Né? Mas então, enfim, Barolo, eu até compreendo, né? O que acontece comigo, que eu vejo muito assim, é que os conformados, o cara que tem o bochecha vermelho que me enche o saco, porque eu não tô nem falando desse. Eu tô falando do cara conformado mesmo, que acha que o São Paulo é isso aí. A gente, por exemplo, eu vi o Cilinho, eu vi o time do Cilinho, aquele título de 95, eu tava no estádio, de 85 eu tava no estádio. Então a gente cresceu vendo esses caras, a gente cresceu não tendo rival. A gente não tinha rival em São Paulo. Não tinha Palmeiras, não tinha Corinthians, era rival, mas assim, a gente atropelava esses caras. É inconcebível você ter tabu contra o Corinthians, cara. 20 anos que a gente não ganha o mata-mata do Corinthians. Antigamente o Corinthians não tinha graça, não era? O rival era o Palmeiras, o Corinthians não tinha Libertadores, não tinha estádio. Não era nem rival, não dava nem para falar em rivalidade. Era a rivalidade que eram dois clubes de São Paulo. A mesma rivalidade que a gente tinha com a Portuguesa, que era o time que era daqui de São Paulo, com o Santos, né? Porque a gente atropelava esses times. Imagina hoje o moleque que nunca viu o São Paulo ganhar na arena do Corinthians, viu na arena do Palmeiras, ganhou nos pênaltis. Na minha cabeça, é inconcebível, cara. Não existe isso. Por exemplo, pra mim, o maior centroavante que eu vi jogar foi o Careca. Eu vi o Careca jogar de perto, no estádio. Eu invadi campo pra pedir autógrafo pro Careca. Hoje você vê o Treves vestir a camisa do São Paulo, é um negócio que me dá urticária, velho. Aí o torcedor vai falar assim, pô, Barolo, mas ele corre, ele tem raça. É obrigação do cara ter raça. Eu tenho uma Bigo que corre que nem uma demônia. Você põe a Bigo no meio de campo, ela vai correr que nem louca. É que as pessoas não viram o Careca jogar, não tem essa referência que a gente tem, entendeu? E eu acho que a gente tem que valorizar. Eu sempre falo, eu não sou saudosista, eu gosto, na minha vida pessoal, não sou. Para mim, tudo bom é hoje que é o melhor. Mas a gente não pode esquecer o passado do São Paulo, não pode esquecer o São Paulo que era do Rogério Ceni, até agora há pouco tempo. Não é o São Paulo do Sidão, não é o São Paulo do Denis, é o São Paulo do Rogério Ceni. Então, às vezes, eu sempre falo o seguinte, eu tenho uma postura crítica, porque eu não aceito, cara, não dá pra ver um time como o São Paulo ter o Calazans de atacante, não dá pra ver um time como o São Paulo ter o Birubiru de atacante, não dá, o Trellis, não dá, entendeu? Não dá para eu entender um torcedor que fala o Hudson honra o manto. O Hudson, quem é o Hudson na fila do pão, entendeu? Então, às vezes, eu fico indignado. Eu tento mostrar para esse torcedor mais novo que é um herói. Esse torcedor mais novo hoje do São Paulo é um herói. Que se acostumou com esse mar de fracasso. Eu acho que eu tento convencer esse cara que o São Paulo não é isso. E a minha indignação é muito por causa disso. Agora, a gente teve, eu vou dar minha opinião, eu quero saber a sua. A gente teve, para mim, a maior humilhação da história do São Paulo, essa derrota por Mirassol. Para mim, foi todos culpados, todos. Desde o Leco sem caneco até o roupeiro, todo mundo é culpado. Funcionários envolvidos com o departamento de futebol ganharam carimbo de fracassados no maior vexame da história do São Paulo. Acabou, eu não esqueci, tá entalado na minha garganta. Não são 3 jogos de vitória que vai me fazer voltar com essa babaquice de dininismo, de zinismo, cacete, porque ganhou um clássico, é ótimo ganhar clássico, é ótimo não estar lutando para não cair, tá em segundo lugar na tabela, só que esses caras só vão apagar da minha memória o vexame que eles deram contra o Mirassol, se for campeão em um desses 3 títulos. Se não for campeão em um desses 2 títulos, não adianta nada ficar lá gritando na beira do campo, não adianta nada dar entrevista dizendo que corre, que faz gol do Corinthians, não interessa. Se não for, depois do vexame, se não for campeão, não aceito menos que título. Campeonato digno cacete, já tô de saco cheio de campeonato digno. Eu quero título. Então, se esses caras vão calar minha boca, todos eles que eu vou continuar pegando no pé quando tiver que pegar no pé, se ganhar um título. Então, eu acho que você pensa mais ou menos a mesma coisa que eu. Exatamente, pensa igual, Barolo. E aquela questão, né, cara, um clube do tamanho do São Paulo não pode ficar 8 anos sem um título, né? Lembrando que antes também da conquista sul-americana, o São Paulo passou um período sem títulos. Então o São Paulo vem sendo coadjuvante no futebol brasileiro há mais de uma década, né? Desde que mudaram o estatuto do clube para um 3º mandato, o São Paulo passou a ser coadjuvante, né? Houve essa divisão dentro do clube por conta da mudança de estatuto, e de lá para cá o São Paulo vem sendo um saco de pancadas, né? Não só dos rivais aqui, como dos outros clubes aí de outros estados. Não pode continuar assim, né? Não pode. O São Paulo tá dessa forma aí há tanto tempo sentido por conta de gestão. O São Paulo não é clube para se fazer experiência, né? A gente lembra o ano passado, 2019, o São Paulo foi disputar uma pré-Libertadores com um Jardine de treinador. O Raí cometeu o erro de demitir o Aguirre, né? O Jardine foi mal. Exatamente, o Jardine
O Jardim assumiu o time no final do Brasileiro, nas 5 últimas rodadas, foi mal, e o Raí efetivou ele para 2019. Aí fomos eliminados para a Libertadores, etc. E tal. E o São Paulo vem continuando fazendo experiências, né? O Diniz, cara, pô, os últimos 2 trabalhos dele em Fluminense e Atlético Paranaense foram pífios. A gente tá falando de números. Pergunta para qualquer torcedor do Fluminense, do Atlético, se eles gostam do Diniz. Lógico, eu tô torcendo por ele, Barulho. Te juro por Deus que eu tô torcendo. Eu também, muito. É o São Paulo, você entendeu? Eu gostaria que ele fosse o cara que tirasse o São Paulo desse período de seca de títulos. Aliás, eu estava confiante no Paulista. Por isso a decepção foi tão grande para mim. Eu estava confiante. Porque os rivais não estão jogando nada, Barulho. Você vê o Corinthians e o Palmeiras estão se arrastando no Brasileiro aí. Já estavam se arrastando no Paulista. Então esse Campeonato Paulista tinha tudo para o São Paulo sair da fila. Vencer o título e sair dessa maldita fila. Mas os caras, como você falou aí, conseguiram a façanha de serem eliminados por um time que foi formado de última hora no WhatsApp. Né? Isso para mim também foi o maior vexame que eu vi na história de São Paulo. Eu vi diversos, né? Eliminação para times bizonhos aí, Penapolense, eu nem vou lembrar todos aqui, né? Mas essa, para mim, do Mirassol foi a pior. Foi um catado, os caras fizeram um catado de última hora e o São Paulo conseguiu ser eliminado dentro de casa pelo Mirassol. Então, como você, cara, eu só vou acreditar nesses caras novamente depois que levantarem uma taça. Do contrário, bicho, eu vou estar sempre desconfiado. Perdeu, jogou mal, vou continuar do jeito que eu sou, cara. Vou descer a lenha, entendeu? Se ganhar, jogar bem, logicamente, a gente quer o bem, né? A gente sempre torce pro São Paulo ganhar os jogos, jogar bem, mas não é o que tem acontecido, né? Inclusive, essas 3 últimas vitórias do São Paulo, para mim, foram totalmente enganosas. São Paulo jogou mal nos 3 jogos. Contra o Sport, se o Sport tivesse um time melhor, teria perdido. Né? O Corinthians tá péssimo também. Eu acho que não foi um teste para o São Paulo tão grande. Eu acho que o verdadeiro teste vai ser na quinta-feira contra o Atlético Mineiro. Lá a gente vai saber se o São Paulo realmente vai. Começa uma sequência complicada, porque aí vai ter Fluminense, vai ter Vélez, depois vai ter Inter, depois vai ter Libertadores de novo, depois vai ter... River Plate. Eu também concordo. River Plate, primeiro jogo aí. Com esse futebolzinho que o São Paulo... Esse futebolzinho que o São Paulo tá jogando hoje não vence o River, Barolo. Não vence. Mesmo o River tá parado, né? Eles pararam, por conta da pandemia, pararam novamente os treinos lá, né? Acho que tinha um preparador de goleiro deles que foi contaminado, eles pararam de novo. Mas do jeito que o São Paulo tá jogando, não vence eles. Tem que melhorar e muito esse mês aqui. Se não me falha a memória, o jogo é dia 17, por aí. Daqui a 18, 17 dias. O que eu fico pensando é o seguinte, a gente, eu não gosto de criticar torcedor que pensa da maneira que pensa, que torce da maneira que torce, não vim encher meu saco, pode torcer do jeito que você quiser. O que eu fico pensando é o seguinte, o São Paulino é tão carente, que 3 vitórias do jeito que aconteceram agora nos últimos 3 jogos, tem cara que já está apostando em título, já está dizendo que o São Paulo vai ser campeão, que o dizinismo, o nininismo aí voltou, que... Beleza, fiquei muito contente com a vitória do Clássico, o gol do Brenner, eu acho que a gente tem que enaltecer o zagueiro, o Diego, beleza, eu também sou igual a você, fico desconfiado. O que eu acho que eu gosto de deixar claro sempre, o que você acabou de falar, a gente torce pra cacete pra esses caras, velho, pra todos eles. Torce pro Hudson, torce pro Diniz, torce pro Reinaldo, torce pra pro Hernanes, pro Daniel, torce pra todos eles. Eu não quero ter razão por ele ser campeão por causa disso. Você acha que contra o Vasco eu fiquei torcendo pro Reinaldo perder o pênalti só pra eu gravar o vídeo e falar, tá vendo? O Reinaldo perdeu. Qual é a graça? Você acha que eu tô torcendo pro São Paulo perder do Corinthians só pra eu chegar aqui no vídeo e falar, o Diniz é ruim? Pô, pelo amor de Deus, vibrei pra caramba com a vitória contra o Corinthians. A gente sempre vai querer o bem. Só que eu sempre vou ter esse olhar. Sempre vou ter esse olhar crítica, porque essas eliminações estão engasgadas e o Mirassol ainda tá aqui. Mas a nossa torcida é a mesma. Agora, eu queria saber de você o seguinte. Está acabando o mandato do pior presidente da história, a gente falou em números, graças a Deus está acabando, e deve ser eleito o Júlio, que agora também está uma confusão de eleição, liminar, aquela patifaria, aquele prostíbulo que é o São Paulo nesse aspecto de administrativo de eleição. Os conselheiros, aquela bagunça que a gente sabe que é. Se tudo for decorrer de acordo com o que a gente imagina, o Casares vai ser o novo presidente do São Paulo, que era ligado ao Leco, aquela mesma sequência que você falou, que eu concordo, desde que o Juvenal Juventus rasgou o estatuto. O que você espera para o ano que vem como a nova presidência? O que você espera que esse cara possa fazer
pelo bem do São Paulo? O que é difícil a gente falar de mudança que a gente não está lá dentro. Mas o que você espera dessa administração? Você gostaria de ver, por exemplo, o Marco Aurélio Cunha, candidato, e não o Natel, que já as informações que me passam que ele não tem condições de ser administrador de um prédio de 2 andares, com um apartamento por andar? O que você espera deve ser o Júlio Casares? Se for ele o presidente de São Paulo, o que você espera? Bom, vamos lá. Falando do Júlio Casares, eu acho que ele é um cara altamente preparado, tá, Barulho? Não conheço pessoalmente aí, nem o pessoal da situação, nem da oposição, que hoje não existe oposição no São Paulo, tá? Me desculpa. Isso daí não é oposição, que a gente tá vendo aí. Eram pessoas que estavam ligadas à situação, hoje são oposição. É aquele jogo de interesse de sempre aí dentro do clube, né? Eu acho que o Júlio Casares, por ser um cara da TV, né, Barulho, um cara do marketing, ele vai ter muito mais preparo que o Leco, por exemplo. O Leco, você foi uma das pessoas que me falou que ele é muito São Paulino, né? Eu nem achava ele São Paulino. Mas ele é um cara, que realmente ele não estava preparado para ser presidente de São Paulo. Eu vou lembrar aqui o que o Juvenal falou em 2011, numa entrevista, acho que foi para o R7. O Juvenal falou que ele não escolheria o Leco nem para ser síndico do prédio dele. Querendo falar, já mostrar, né? Deixar bem claro que o Leco não era um cara que tinha uma capacidade administrativa para ser um gestor do São Paulo Futebol Clube. E o que aconteceu depois de anos? Colocaram o Leco lá, né? Se passaram 5 anos aí, a gente está vendo o reflexo hoje aí, né? Pelo mesmo caso do Júlio aí, eu vejo uma capacidade de administrativa por ser um cara do marketing, né? Um cara da TV, tá falando que vai contratar novas pessoas. Eu acho que ele vai fazer uma limpa aí, né? Eu tô confiando que o São Paulo dá uma melhorada o ano que vem, né? Para mim, o principal aí era o Leco não entregar o São Paulo, por exemplo, uma segunda divisão para o próximo presidente, que é, logicamente, abaixa a cota, você perde patrocínio, se você for rebaixado, etc e tal, né? Tem torcedor que fala que o São Paulo só ia se levantar se fosse rebaixado. Pelo amor de Deus, não dá para pensar desse jeito, não. Mas tem muito torcedor que acredita nisso, que o São Paulo só vai melhorar quando for rebaixado. Eu já acho completamente o contrário, né? Mas, enfim, eu estou confiante, Barulho, que o ano que vem vai dar uma melhorada aí, né? Eu acho que com o Júlio Casares não vai ficar Raí, não vai ficar aqueles 3 corintianos que estão na análise de desempenho do clube. Hoje temos 3 corintianos na análise de desempenho do clube. E fanáticos, viu, Barulho? São fanáticos. Eu vi um deles postando, tinha até fotos aí de um deles postando gracinhas contra a torcida do São Paulo, né? Logicamente, antes de começar a trabalhar no São Paulo. Para mim é uma vergonha. Você vai contratar uma pessoa, você tem que pesquisar a fundo a vida da pessoa, né? Se tivesse uma pesquisa dessa, o cara fazendo gracinhas com a torcida do São Paulo, não seria contratado, correto? Mas vamos ver, cara, é igual você falou aí, o Marco Aurélio Cunha, até o Silvio de Barolo, eles eram pessoas mais preparadas, por exemplo, do que o Natel, que foi o eleito pelo lado da oposição, né? O Silvio de Barros falaram muito bem dele para mim, que ele é um cara altamente inteligente. Se a gente tivesse aí concorrendo aí Silvio de Barros com o Júlio Casares, a gente teria um excelente presidente o ano que vem. O que fizeram? Colocaram o Natel. Muitas pessoas já me falaram que o Natel é outro Leco, não entende de futebol, ele entrou mais aí, né? Ele foi o cara mais bem votado da oposição, né? Por conta do sobrenome forte dele, né? Que eu acho um absurdo. Para mim, o cara tem que concorrer ao cargo de presidente de São Paulo se ele tiver competência, né? Mas não foi o caso aí da escolha do Natel, né? Marco Aurélio Cunha ou o Silvio de Barros estaria muito mais preparado para mim. Agora, o único caminho que para mim aí pode ser melhor para o São Paulo é o Júlio Casares. Sinceramente, se entrar o Natel, eu não vou esperar muita coisa de diferente do que o Leco fez, não. Não tenho nada contra a pessoa dele, assim como não tenho contra do Leco. Não tenho nada contra. Eu só quero o melhor para o São Paulo. Eu não aguento ver mais o São Paulo ser coadjuvante. Não aguento mais. Porra, 10 anos coadjuvante. Todo ano sou obrigado a ver Corinthians e Palmeiras ganhar um título, São Paulo nada. Eu não aguento mais isso, cara. Eu quero ver o São Paulo sair dessa fila maldita. Isso não é o São Paulo. São Paulo não pode ser coadjuvante desses rivais aqui, pelo amor de Deus. E você sabe que eu estava falando do negócio do Leco ser São Paulino, que eu falei para você, até numa conversa que a gente teve outro dia,
muita gente fala palmeirense, não é, gente, ele é São Paulino pra caramba. Nenhum cara que não fosse São Paulino ia aguentar o que ele aguenta, a pressão que ele aguenta. Sabe o que me disseram? Até falei pra você. Gente de lá de dentro de São Paulo falou, Barolo, você queria ele pra ser seu avô. Beleza, vai ser meu avô sim, não o presidente do meu clube. Que nem você falou, o Natel tem sobrenome. Eu não quero filho do Rogério Ceni, administrando São Paulo, só porque tem sobrenome Ceni. Eu quero um cara competente lá dentro. Então é bem o que você falou. Agora, eu queria que você falasse de alguns jogadores aí que a gente está vivendo uma fase, agora deu uma respirada e tal. O que você achou, o que você está achando da trajetória do Daniel Alves do São Paulo? Depois eu vou te perguntar do Hernanes. Para você, Daniel Alves é lateral, é meio? Você gostou, não gostou? Tá devendo, não tá? O que você acha do Daniel Alves? Então, vamos lá, Barolo. Ele é um cara que ele conhece muito aquele lado direito do campo, né? Inclusive, o último jogo que se machucou contra o Atlético, quando o Diniz começou a fazer substituições, o Daniel foi colocado para jogar como se fosse um ala direito. A gente vê que ele rende muito mais naquele lado direito do que preso no meio campo, né? Como um meio armador. Eu acho que falta um treinador aí de saco roxo, desculpa a expressão aqui, né? Que falou, meu amigo, você vai jogar de lateral aqui de ala. Eu não vou botar você no meio campo. No meio campo eu tenho o Igor Gomes, não tá jogando nada. Né? O Igor Gomes também caiu pra caramba. Eu tenho o Hernandes, você vai jogar ou na lateral, ou você vai jogar de ala direito. Mas hoje a gente vê aí que ele é um cara que manda dentro do São Paulo, Daniel Alves, né? Não, eu acho que ele é um cara importante dentro do elenco hoje, Barulho, eu acho. Um cara muito importante, assim como eu acho o Hernandes também. O Hernandes, eu estava apoiando ele mesmo na fase ruim dele. Eu estava cobrando do Diniz mais oportunidades para o Hernandes. Pô, os 2 jogos que ele entrou ali, ele jogou muito bem, né, contra o Atlético e especialmente contra o Corinthians. Eu acho que se dá uma sequência para ele legal, ele pegando confiança, ele vai jogar muito bem. Enquanto o Daniel, ele tem que parar de achar que ele é o dono do São Paulo. Entendeu, Barulho? Ele chegou no São Paulo, acho que ele viu a zona que é aí, né? O clube sem comando, viu o buraco, o treinador também sem comando. Exatamente, aí ele quis assumir essa responsabilidade também. Só que essa responsabilidade não é dele. Ele pode, logicamente, orientar o elenco dentro de campo. Né? Agora, se achar dono do São Paulo, ele não pode. Quem é o Daniel Alves para se achar o dono do São Paulo? Né? Ele tem experiência, tem o cara mais vitorioso do futebol mundial. Orienta os jogadores dentro de campo. Né? Conversa com os jogadores, com os meninos do vestiário. Só. E jogue bola, né? É o que a gente precisa, jogador jogando bola. Mas eu sinto que ele assumiu um pouco dessa responsabilidade aí por conta da falta de comando dentro do clube, Barô. Presidente ausente, aliás, alguém tá vendo, cadê o Leco? Né? Cadê o Leco? Depois da eliminação do Mirassol, o Leco sumiu. Eu costumo falar que trancaram ele na sala da presidência lá e deram descarga na chave, até hoje não tiraram ele da sala lá. Ninguém vê mais ele. Né? O seu Raí também. Ultimamente ele tá sumido. E o Pássaro? Aquele palmeirense lá. É outro que sumiu dos holofotes. Você percebeu, Barolo? Depois que a torcida organizada descobriu as fotos dele no Allianz Parque, eu já sabia que era palmeirense, mas a gente não podia afirmar. Né? O Pássaro sumiu também. É um cara que adorava dar entrevista. Hoje ele sumiu. Então, por conta dessa falta de comando aí do clube, Barolo, eu acho que o Daniel ele tá assumindo essa responsabilidade, coisa que não pertence a ele, né? Mas hoje é um jogador importante no elenco. Eu continuaria com ele até o final do ano aí. Jova, mas o cara ganhou 1,5 milhão. Porra, mas por que não pensaram nisso antes? A questão financeira. Por que não arranjaram um patrocinador para ajudar a pagar ele antes de contratar ele? Nessa questão do salário ele não tem culpa. Né? O presidente assinou. E dentro de campo ele tem sido um cara útil. O problema dele é se extra-campo ele se achar um presidente do São Paulo. E não é. Né? Mas eu acho um cara importante. Eu acho que ele, é o que você falou, concordo plenamente. Ele viu um buraco, uma falta de comando e mergulhou de cabeça. Só que eu acho que ele não está preparado para isso. Não é essa função, ele não está preparado para isso. Agora, queria saber de você o seguinte. Fernando Diniz, o que você achou, desde a contratação dele, o que você achou? O que você achou do desempenho dele no ano passado? Vai completar 1 ano no comando do time. O que você achou depois da volta da pandemia? Você estava achando que o São Paulo estava jogando toda essa bola antes da parada? Eu acho que não. O que você acha agora com esse respiro que ele teve? Porque eu acho que também não vão demitir, faltando 4 meses para acabar o mandato do Leco, não vão trocar, não iam trocar. O que você acha do Fernando Diniz? Desde a contratação, era um cara que você traria? É um cara, como é que você vê ele hoje? Você acha que dá para aspirar alguma coisa com o Fernando Diniz? Fala um pouquinho dele para mim aí, Jova.
Vamos lá, Barolo. Eu não concordei com a contratação dele, né? Não é um cara que tinha preparo. Pô, na hora que você vai contratar alguém para a sua empresa, a primeira coisa que você vai fazer é analisar o currículo do cara, correto? Você vai pegar o currículo do cara e vai analisar. Não, vou analisar um treinador aqui, deixa eu ver onde o Fernando Diniz foi campeão. Aí você vai puxar os trabalhos dele, Audax, tá? Aí você vai analisar, pô, Fluminense, largou o time na zona de rebaixamento. Atlético Paranaense, largou o time na zona de rebaixamento. Porra, como me contrata um cara desse pro São Paulo? Você entendeu? Eu não concordei com a contratação dele. Aliás, ele fez 2 bons jogos antes da pandemia, que foi aquele jogo contra a LDU, né, que o São Paulo realmente jogou bem aquele jogo, aqui no Morumbi pela Libertadores, e contra o Santos. Os demais jogos, todos meia boca. Ah, mas ele está implantando uma filosofia dentro do São Paulo. Porra, o São Paulo não é clube hoje para se implantar filosofia. O São Paulo é um clube que tem que chegar para ser campeão. Não interessa se você vai ganhar de 1-0, jogando feio, jogando bonito. O São Paulo é um time que precisa ser campeão. Então eu já não concordei com a contratação dele, né? E eu fico muito com o pé atrás com relação ao trabalho. Não tenho segurança no trabalho dele, viu, Barô? Apesar dessas 3 vitórias aí, por exemplo, o jogo do Sport. São Paulo jogou mal. Horrível. Ganhou por acaso. Horrível, né? O que mais aí? Atlético Paranaense, também. Não jogou bem. Ganhou, tudo bem. Mas não jogou bem. Segundo tempo razoável contra o Atlético Paranaense, que ele fez com o Hernanes. Segundo tempo, realmente, depois que ele fez as alterações, colocou o Hernanes, né, colocou o Paulinho, deu uma melhorada. Mas o time no primeiro tempo foi horroroso. Horrível. Né? Foi o jogo que a gente precisou caçar link para assistir aí. Mas, enfim, eu não tenho, sinceramente, Barulho, eu não engulo essa contratação dele, não. Tá? Não tem problema nenhum. Se ele vier ser campeão, tirar o São Paulo da fila, eu vou ser o primeiro a vir fazer um vídeo e pedir desculpas para ele. Eu errei, você entendeu? Vou ficar super feliz se ele ser campeão, hein, meu amigo? Eu quero mais que dar um contrato em branco para ele, pode assinar aí, ó. Fique no São Paulo aí. Mas enquanto não ganhar o título, eu não engulo essa contratação dele. De maneira nenhuma. Não tenho confiança. Sinceramente, eu não. Ele é um cara muito instável, entendeu, Barulho? Ele é um cara instável. Você pode ver quando o São Paulo tá perdendo, você já deve ter percebido isso, né? O São Paulino, em geral, percebeu? Quando o São Paulo tá perdendo o jogo, ele fica desesperado. Especialmente no segundo tempo. Ele começa a colocar vários atacantes lá na frente. Só que ele esquece do meio campo, da defesa. Ele tem o costume de fazer uma alteração lá, que é o primeiro treinador na vida que eu vi que faz, né? Ele sempre tira um zagueiro e bota um atacante. Aí ele continua com um zagueiro lá atrás. Se é um time bom, um exemplo, o Flamengo nos bons tempos, ele faz aquilo contra o Flamengo, São Paulo leva uma sacolada. O Flamengo de hoje tá mal também, né? Então, Barulho, ele é um cara instável. Se o São Paulo estiver ganhando, tudo bem. Agora, quando o São Paulo está perdendo, ele se perde todo nas alterações. Ele é um cara que ele não mexe tanto, Barulho, porque ele mesmo não tem segurança nas alterações dele, que ele faz. Você pode perceber, as alterações dele é tudo no final do jogo, após os 30 minutos. Porque ele não se sente seguro de colocar um jogador em campo. Ele não sente segurança nas alterações que ele faz, né? Eu acho que ele acertou aquele jogo contra o Atlético, ele voltou no segundo tempo, com o Hernanes e com o Paulinho no time, ele deu uma modificada, o São Paulo jogou até bem o segundo tempo. Mas é um cara que, sinceramente, Barulho, eu não tenho confiança no trabalho dele, não, tá? Eu acho que agora também tem que levar ele até o final do ano, aí o novo presidente entrando aí, vai começar uma gestão nova, aí você pensa num nome diferente para o São Paulo, né? Hoje eu vejo o Rogério Ceni muito mais preparado para ser um treinador de São Paulo. Eu aceitaria ele de boa hoje. Né? Ele teve uma experiência legal aí, foi campeão no Fortaleza. O Cruzeiro, os jogadores queimaram ele. Eu acho que o grande problema do Rogério como treinador é essa questão recursos humanos, né? Mas eu acho que hoje ele melhorou muito essa parte dele também, Barulho. Taticamente ele manja muito o Rogério. Né? Só essa pobreza, essa questão aí... junto ao elenco, acho que fez muito mal para ele, né? Mas hoje eu deixaria o Diniz até o final do ano aí. Se ele não ganhar nada, o time não estiver bem, eu trocaria aí, traria o Rogério ou algum outro treinador para o ano que vem. Mas eu não sinto segurança no trabalho do Diniz, não, Barulho. Para ser sincero, não sinto segurança. E desse elenco aí, Jova, desses jogadores que o São Paulo tem hoje, a gente viu aí no clássico contra o Corinthians, esse menino Diego Costa, que para mim é uma das maiores revelações do clube nos últimos anos, mas tem muito cabeça de bagre, tem muito pereba que não devia vestir a camisa do São Paulo. Você viu, eu queria que você falasse de um específico,
que está forçando a saída do São Paulo, que é o tal do Arboleda. Para quem não sabe, o Arboleda, depois de vestir a camisa do Palmeiras, curtir post do Palmeiras, alegou um desconforto muscular, não foi nem relacionado para o jogo contra o Corinthians, e à noite na casa dele foi flagrado um vídeo dançando e fazendo festa em plena pandemia. A informação que eu recebi é que ele está forçando a saída do São Paulo. Você acha que esse tipo de jogador, como o Arboleda, como o Cueva, como tantos outros que a gente viu passar, você não acha que eu acho que esses caras são talvez o grande mal do São Paulo? Você dá bola para esses caras, você dá moral para esses caras. Um cara que vestiu a camisa do rival e não foi nem mandado, não foi nem advertido. Para mim já devia ter demitido sumariamente o cara que faz isso, como devia ter demitido o Pássaro, ele apareceu com a camisa do Palmeiras. Mas eu acho que essa falta de comando faz com que o cara esteja lá num jogo, num clássico, e dê uma festa de noite dançando no meio de uma pandemia. Eu queria que você falasse de alguns jogadores do São Paulo, começando pelo Arboleda, caras que você acha que tem uma identificação e caras que você acha que não deviam nem passar perto do Morumbi. Vamos lá, o Arboleda, ele é um responsável, né, Barão? Ele sempre foi irresponsável, esse cara. Acho que falta um parafuso a menos para ele, né? Tem aquele desenho Simpsons, né, que às vezes mostra o cérebro do Homer, né? É um caroço, né? E o Arboleda é a mesma coisa, né? Eu acho ele burro. Eu acho ele um jogador burro. Uma pessoa burra. Exatamente. É um jogador burro e irresponsável também, viu, Barulho? Essa festa que ele deu, a gente não sabe, né? Quem garante que um dos convidados dele, que participaram dessa festa, não estava com o vírus? Aí, no dia seguinte, ele está treinando no clube. Aí ele vai contaminar todos os companheiros dele para prejudicar o clube. Aí você vê como esse cara é irresponsável. E é um cara, só para lembrar, que já bateu o carro, né? Já bateu o carro, dizendo que ele estava bêbado, disse que não era ele, que era um amigo, sumiu do local do acidente. É o que você falou. Sempre uma trajetória marcada por irresponsabilidade. Baladeiro, que não está nem aí para compromisso, não tem compromisso nenhum. Essa questão dele vestir a camisa do Palmeiras já demonstra isso, né? Ele não tem o mínimo respeito pela instituição e pelos torcedores do São Paulo. E hoje ele está curtindo esses posts exatamente forçando uma saída. Né? Só que se eu fosse o São Paulo, eu não faria o que ele quer que o São Paulo faça. Ele quer que o São Paulo negocie ele com o Palmeiras. Eu tentaria achar um clube na China, emprestaria ele, venderia para um clube lá no futebol da Ásia, para ele ficar lá, aprender. Né? Não faria a vontade dele também. Só que eu acho que ele não pode jogar mais no São Paulo. Né? Ele é reincidente já. Ele vestiu a camisa do Palmeiras, ele está curtindo o post dos jogadores do Palmeiras. Isso daí ele tá logicamente dando tapa na cara do torcedor. Ele não respeita o torcedor, não respeita a instituição. Então eu já deixaria ele treinando separado em Cotia, chegaria no empresário dele e falou assim, seguinte, meu amigo, vai atrás de um clube para ele que aqui ele não joga mais. E não vai ter rescisão de contrato, não. Não vai ter acordo. Me traga uma proposta aqui, ele vai ficar treinando lá em Cotia. Aliás, longe da molecada, né? Que um cara irresponsável desse não pode deixar perto da molecada, não. Lá em Cotia tem mais de 10 campos. Deixa ele bem longe da molecada lá, treinando a parte lá. E fala pro empresário dele, ó, vá atrás de um clube para ele jogar. Que aqui ele não veste a camisa mais, não. Me traga uma proposta desse valor X aqui, ó. Abaixo o não vende, ele vai continuar treinando aí. Em separado. Me traga uma proposta, porque ele não veste mais a camisa do São Paulo. É um cara totalmente irresponsável, não respeita. Esse cara, eu acho que ele não compreende o tamanho do São Paulo, Barulho. Não tem nem ideia. Ele não tem ideia do tamanho do São Paulo, esse cara, você entendeu? Ele não tem a mínima ideia do tamanho do São Paulo e do tamanho da torcida do São Paulo. Ele não tem, ele não compreende. É um cara com um parafuso a menos aí. Então, se eu fosse um dirigente do São Paulo, chegaria no empresário dele, ó, pode negociar. Vai atrás de uma proposta, me traz uma proposta concreta aqui, que a gente vai negociar ele. Por enquanto ele vai treinar separado, porque a camisa do São Paulo ele não veste mais. Totalmente responsável. Você não acha que podia fazer uma coisa que eu até sugeri no resenha que a gente gravou ontem, está no ar hoje? Usar coisa como moeda de troca? Pega esses analistas de desempenho corintiano aí, cobra trabalho deles, vão pesquisar jogador aí na América do Sul, em time menor, e utilize o Arboleda como moeda de troca? Você acha que muito clube não queria o Arboleda, muito clube que tem jogador onde o São Paulo é carente de posição e podia usar esse cara como moeda de troca, em vez de fazer como faz com todo mundo, né? E dar de graça e fica pagando salário? Você não acha que ele podia ser uma boa moeda de troca? É uma boa. Ele tem muito mercado aqui dentro do Brasil, Barô. Só que é o seguinte, está surgindo umas especulações aí, e a gente sabe onde a fumaça é fogo, né?
que o São Paulo está negociando, São Paulo e Corinthians estão tentando entrar num acordo aí. Só que, a gente já conhecendo o André Sanches, é um macaco velho, né? Ele já sabe, aí já conhece o perfil dos dirigentes de São Paulo, ele vai querer passar a perna no São Paulo. Hoje eu fiz até um vídeo no segundo canal falando, né? Os boatos que estão surgindo aí que o Corinthians está oferecendo Camacho e Everaldo para o São Paulo. Pô, pelo amor de Deus, a gente já tem um monte de pé de couve aqui, vai trazer mais dois. E o dois Bozelli também. Encostados, né? O Bozelli de também jeito nenhum. O Bozelli também estaria nessa lista aí. Ah, pelo amor de Deus, isso daí é outro caneleiro, Barolo. Isso daí é um Trellis, é outro Trellis. Esse é um Trellis argentino, Barolo. É um Trellis argentino. É o outro também não pode pisar aqui. Um cara desse não serve nem para ser gandula de leite do São Paulo. Pelo amor de Deus, o Corinthians vai querer empurrar esse tipo de jogador para o São Paulo. O Andrés é um macaco velho. Eu não gosto dele, sempre deixei claro, mas é um cara que entende de futebol, diferente do Leco, né? Então ele vai querer empurrar qualquer pé de couve para o São Paulo aí. Eu não faria negócio com o Corinthians, deixei claro isso. Porra, vai no Atlético Mineiro, tenho certeza que o Atlético gostaria. Porque o Barolo, o Arboleda dentro de campo, ele é um bom jogador, Barolo. Também acho. A gente falando dentro de campo, ele é um bom jogador. É que ele falta um parafuso para ele, né? E é um cara totalmente irresponsável. Mas ele é um bom jogador, correto? Então ele tem mercado. Você vai no Atlético Mineiro, você vai no próprio Flamengo, tem várias opções de bons jogadores lá. Negocia, pô, faz uma troca com o Flamengo. Eu não negociaria nem com o Palmeiras nem com o Corinthians. Uma, porque o Palmeiras é o time que ele quer jogar. Eu não faria isso por ele, né? Mas eu poderia, por exemplo, oferecer para o Flamengo, para um Botafogo, para um Grêmio, para um Internacional, trazer uma moeda de troca aí, pelo menos que tenha algum nível técnico, né? Não adianta trazer jogador para ficar encostado aqui. Esse tal de Camacho aí, todo corintiano que eu conheço, Barulho, tá rezando para isso dar certo. Porque os corintianos falam que é o pior jogador que eles têm no elenco deles lá. Se o São Paulo trazer isso daí, para mim é um dos maiores erros cometidos pela diretoria até agora. E o que me assusta é que o Camacho trabalhou com o Diniz no Atlético. Por isso que eu não desacredito dessa informação, né? Onde a fumaça for. Então tem que tomar cuidado também. É um cara irresponsável? Não merece vestir a camisa do São Paulo? Não. Mas também não vamos trazer qualquer jogador, né? Não vamos trazer qualquer cara aqui para ficar parado. Porque jogador parado aqui recebendo o seu gordo salário, a gente tem vários aí. O Trellis é um exemplo, né? O Trellis é um exemplo. Vamos pensar bem. Eu não negociaria nem com o Corinthians e nem com o Palmeiras. O Palmeiras, se a gente no São Paulo negociar com o Palmeiras, vai estar fazendo o gosto dele, Balu, entendeu? Ele tá louco para fazer. Eu não sei, eu acho que ele morre de amores aí por algum jogador do Palmeiras, pelo Felipe Melo, ele curte todas as postagens do Felipe Melo, não sei o que acontece. Então eu não negociaria com o Palmeiras nem com o Corinthians. O Corinthians não tem jogador que agrada a gente lá. Nenhum jogador deles seria titular no São Paulo. Talvez somente aquele Cantillo, né, o volante. Mas esse eu tenho certeza que o Andrés não vai querer negociar com o São Paulo, né? O Andrés é esperto, ele já conhece o estilo dos nossos dirigentes aí. Mas um jogador que não merece vestir a camisa do São Paulo, Barolo, não merece. É que eu acho o seguinte também, a gente vai depender da capacidade de negociação da diretoria do São Paulo. Aí ferrou, né? Então qualquer time que você vai negociar já vai empurrar qualquer tralha para pegar o Arboleda. Então esse é o meu medo. Agora, Joba, temos uma sequência aí de jogos difíceis. Você acha que o time... Você está confiante que daqui para frente o São Paulo possa fazer uma campanha digna? Porque até 2, 3 rodadas atrás, eu estava, pela pontuação, pelo futebol apresentado, eu estava com medo de rebaixamento. Eu estava fazendo as contas para os 30, para os 45, 48 pontos. Você acha que deu uma esperança? Você falou que você está desconfiado, mas você acha, como acho que todo São Paulino está, mas você acha que vai brigar por alguma coisa ainda? Vai brigar por Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro? Você acha que dá para brigar ou é cedo para falar ainda? Então, Barulho, eu acho que o nível técnico do Campeonato Brasileiro está baixo, tá até abaixo do que eu esperava, né? Você vê que não tem nenhum time jogando uma enormidade igual o ano passado, por exemplo, que o Flamengo estava voando, né? Então, até por isso, Barulho, o São Paulo está tão bem colocado na tabela, né? Porque o nível está bem baixo, está nivelado por baixo. Mas, sinceramente, Barulho, hoje eu não vejo o São Paulo aí em condições, logicamente, eu adoraria ver o São Paulo ganhar qualquer título aí, um brasileiro, Libertadores, nossa, seria uma felicidade tremenda aí, né? Uma Copa do Brasil, que a gente não tem esse título ainda, mas sinceramente eu acho muito difícil, Barulho. Eu acho muito difícil a gente ganhar. Libertadores eu acho praticamente impossível. Se a gente não ganha do River no dia 17, praticamente a gente vai dar adeus a Libertadores, né? A gente perdeu um jogo, um time de Várzea lá, que era
eu chamo de bivarzional, né? Porque era um time de várzea, aquele time, São Paulo teve a façanha de perder daquele time, então não pode perder, é obrigação ganhar do River aqui, dia 17, mas com esse futebolzinho que o São Paulo está jogando vai ser muito difícil, né? Vamos ver como vai ser o andamento do brasileiro aí. Por enquanto, está nivelado por baixo, né, Barô? Mas a gente sabe times como o Flamengo, como o Grêmio, como o Atlético Mineiro aí, quando eles começarem a acertar, eles vão começar aquela linha, vão começar a subir muito na classificação, né? Eu não sei se o São Paulo vai ter força para acompanhar esses times aí no decorrer do brasileiro. É por isso que eu acho que a derrota para o Mirassol me machuca tanto, porque era o título mais fácil que tinha. Se assistiu os 2 jogos finais, Corinthians e Palmeiras, uma aberração aquele jogo, um show de horror. Então, por isso que eu acho que eu fico tão... Porque se o São Paulo ganha o Campeonato Paulista, dá tranquilidade para o Diniz, tranquilidade para o elenco, confiança para os moleques, o time muda o astral, muda a energia, por isso que eu tenho ódio até hoje daquela derrota para o Mirassol. Bom, para encerrar, desses moleques aí da base, Elinho, Toró, Brenner, esse Diego Costa, eu queria saber de quem que você gosta, quem que você acha que dá para apostar. O Igor Gomes é um cara ainda que dá para apostar nele, mesmo vivendo uma fase ruim. Tem essa molecada da base que salvou no Clássico, salvou no Campeonato Paulista do ano passado, que o time vinha mal, o Mancini colocou a molecada para jogar e chegaram até a final. O que você acha? Você acredita nessa molecada? Você tem esperança nessa molecada? E quais os jogadores que você gosta mais? Vamos lá, Barulho. Nossa, o Diego Costa aí tá sendo uma surpresa bem agradável, né, Barulho? Moleque de personalidade, enfrentou, não baixou a cabeça pro Jô, encarou o Jô. É isso que eu gosto de ver jogador de São Paulo, né? Não o garoto condomínio, né? O garoto fair play que não fala ajudava. Não fala mal dele, que ele tem fã pra caramba, que os caras vão entrar na live. Tá cheio de fã, tem fã pra caramba. Que me parece... até hoje tem fã dele. Tem eu não sei, sinceramente. Caramba, Tem viúva, cheio de viúva. Não torce nem pro São Paulo, torce pro condomínio. Exatamente, que é um jogador que, pelo amor de Deus, eu não vira a hora de ele sair, né? Eu até agradeci o Flamengo, agradeço o Flamengo até hoje por ter levado ele. Ele achou que era um jogador de nível europeu. Até hoje não foi para a Europa, né? Mas no São Paulo pintaram ele como o Beckenbauer, o novo Beckenbauer, né? O condomínio lá. Mas enfim, esse Diego tem sido uma grata surpresa, Barô. Não só o futebol dele dentro de campo, tá jogando muito bem, como a personalidade do moleque. Ele encarou o Gil de frente, não baixou a cabeça, encarou o Jô de frente. Aliás, que atitude covarde do Jô, hein? Que atitude vergonhosa. Esse TJD tem que punir, né? Já que o juiz não teve culhão de punir ele. Aliás, esse VAR no Brasil, Barulho, é utilizado de uma maneira totalmente errada, né? É um balcão de empregos. Deveria ter chamado o árbitro e expulsado o seu Jô. Outra atitude covarde do Jô aí. Né? Nenhuma Mas, enfim, surpresa. O cara que cobrou honestidade quando teve o lance com o Rodrigo Caio fez um gol com a mão no jogo seguinte. Calma. Vasco. Exatamente. Que perde honestidade de dar soco por trás. Mas enfim, exatamente. O Diego Costa tem sido uma grata surpresa aí, tá jogando muita personalidade. É isso que a gente pede para jogador que veste a camisa do São Paulo, né? Por incrível que pareça, Barulho, eu acho também o Toró um bom jogador dessa molecada aí. É um cara que se machuca muito. Tem outra questão também, né? O problema do Toró é filho. Ô, Toró, pelo amor de Deus, não é 19, 20 anos, desse tamanho aqui. Né? Ele me lembrava o Juju Silei. Se esse moleque ficasse em forma, eu acho que ele tem futebol. Seria um jogador importante do São Paulo. Então hoje aí, Diego Costa, o Toró, dá pra... O Igor Gomes também, eu acho que dá pra confiar nele, viu, Barulho? Eu acho que ele vem sendo muito mal aproveitado pro Diniz. O Diniz começou a utilizar ele na ponta direita, cara. Não é função do moleque, né? Também eu boto uma fé no Igor Gomes, se bem que ele tá devendo, depois da pandemia, realmente ele tá devendo em muito, né? Mas também é um jogador aí que dá pra ter uma confiança nele. Os demais aí, ó, Elinho, isso daí chega, né? Desde 2018, ele fez 2 bons jogos com a camisa do São Paulo, Elinho. E já teve milhares de oportunidades. Eu acho que desse mato não sai coelho. Shailon é outro aí que desse mato não sai coelho, né? Tem diversos aí, Barulho, esse garoto que está entrando, o Gabriel Sara, é um garoto bem esforçado, mas também, tecnicamente falando, eu acho um jogador fraquinho, né? Mas para mim, aí, os 3 melhores da base aí é o Diego Costa, o Igor Gomes, o Toró, o Liseiro, eu odeio o futebol do Liseiro, Barulho.
Esse é outro cara que eu não engulo vestir a camisa do São Paulo. Um jogador totalmente displicente. Ele parece o Reinaldo. Às vezes, ele desliga, né? Ele tira da tomada. E ele está totalmente... um jogador displicente de campo. Erra passe de meio metro. O Lisieiro é outro jogador que eu não engulo aí. Então, hoje, para mim, se salva esses três aí, Barolo. Que dá para ter alguma esperança aí, né? Porque a gente o Léo vem jogando bem de zagueiro. A gente sabe que contratação não vem, o Diniz vai ter que quebrar a cabeça com esses caras aí. Eu também penso igual você, estou desconfiado ainda, torcendo sempre, acreditando sempre. Eu acho que contra o Atlético Mineiro é um teste difícil, mas a gente vai ter... o São Paulo é um treinador que joga e deixa jogar, então pode ser que o Diniz surpreenda o talento de alguns jogadores. A gente vai continuar acreditando sempre, cara. Eu também sou igual a você, penso igual a você. Bom, estamos dando quase uma hora de papo. Queria te agradecer muito a presença. Vamos marcar mais vezes, a gente vai conversando. E eu queria que você deixasse para o pessoal aí seus canais, para o pessoal entrar, se inscrever, Instagram, o que você quiser, suas redes sociais, como é que o pessoal faz para te achar aí, Jová? Vamos lá, o Instagram tá Jova Tricolor, né? @Jova Tricolor. Twitter também. Canal, tem o primeiro canal que é o canal Jova Tricolor e o segundo é Jova Esportes, tá? Acompanha lá, eu sei que muitos já conhecem o nosso trabalho, os que não acompanham ainda, dá uma passadinha lá, se gostar fica, se não gostar não fica, faz parte isso, né? E eu que agradeço, Barolo, quando você tiver disponibilidade a gente marca também no YouTube, tá? Você me dá um toque aí, a gente faz uma live no YouTube, pra gente conversar mais, né? É legal esse papo entre São Paulinos, eu adoro, cara, eu adoro trocar ideias aí com outros São Paulinos, né? Ainda mais alguém fanático igual você, é sempre bem agradável, né? Quero deixar um abraço aí também para uma galera aí, Barolo, meus amigos do QG Tricolor lá, galera dos grupos São Paulo Futebol Clube, dos Creators, um abraço para todo mundo lá. E é isso aí, Barolo. Primeiramente, aí, valeu pela oportunidade. E quando você tiver disponibilidade, você me dá um toque, a gente faz uma live também no YouTube. Tá bom, joia, meu irmão? Agora, amanhã eu vou fazer uma live para explicar. Eu sou pré-candidato a vereador para São Paulo, acho que até te contei isso. Amanhã eu vou fazer uma live aqui do Instagram às 8 horas para explicar. E por causa disso, eu tirei uma licença não remunerada do SBT para poder fazer, né? Que tem um conflito de interesse e tal. E aí a gente não marcou as lives que a gente tentou, porque é um trabalho de madrugada, então eu tô dormindo na hora que você tá fazendo live. Era uma zona, mas agora mais tranquilo, com certeza a gente marca, a gente vai conversando. Vamos fazer uma live lá no seu canal no YouTube. Será um prazer, é sempre uma delícia falar do São Paulo e para mostrar para todo mundo que não tem amizade nenhuma, a gente torce um pelo trabalho do outro, assiste, curte. Somos São Paulinos, estamos do mesmo lado. Então eu te agradeço. Amanhã tem vídeo no Barolo Vídeos, fazendo um pré-jogo. E amanhã tem a live aqui falando dessa pré-candidatura, tirando dúvida, respondendo as perguntas do pessoal. Queria agradecer muita gente comentou, muita gente que eu gravei no vídeo de domingo depois do Clássico, que a gente ia ter esse bate-papo, 100% das pessoas curtiram, o pessoal gosta muito de você, eu acho que a gente batendo o papo de tricolor aqui, o São Paulino gosta de discutir, o São Paulino, a gente torce pelo bem do São Paulo, como todo São Paulino, não somos mais do que ninguém, então agradeço a todo mundo que participou, eu sou cego, não consigo enxergar as perguntas, lógico, mas eu agradeço a todo mundo, a gente se encontra amanhã, Jová, um abraço, obrigado, fica com Deus e sorte para o nosso tricolor. Exatamente. E esperamos aí, quem sabe, né, Barolo? A gente não está muito confiante, mas quem sabe aí a gente não tem uma surpresa agradável. E agora, brasileiro só termina ano que vem, quem sabe a gente não consegue conquistar alguma coisa aí, né? Vai ser bem legal e eu acho que eu vou até me emocionar, cara, quando o São Paulo voltar a ser campeão. Meu amigo, muito obrigado aí, tamo junto. Precisar, é só dar um toque. Valeu, parceiro. Valeu, obrigado, fica com pessoal. Deus. Fiquem com Deus. Tamo junto, tchau, galera. forte abraço. Tchau. Tchau, tchau.